noite a todos. Eu queria cumprimentar solenemente todos os presentes pela bondade que tiveram em estar connosco neste ato solidário que tem um significado muito especial para nós, um significado que nos deixa comovidos, um significado que nos deixa entusiasmados e um significado que nos deixa com o pensamento de que possamos ou não ser dignos da herança e do legado que nos deixaram. Queria saudar os presentes e vou individualizar alguns, como pelos restantes, porque se trata de um ato de festa de justiça. Ao representante da Federação, Carlos Escoltada, meus cumprimentos, grato pela vinda da Federação, está presente neste ato e fez de facto aquilo que nós também faríamos, que era estar presentes na homenagem a quaisquer aniversário, muito especialmente quando se trata de um século de existência. Ao meu Maroc, Presidente da Ação Paulo da Madeira, sempre presente nestas coisas, fez um esforço tremendo, cá está, fico muito grato, e todos nós vivemos em comum este trabalho associativo, sentimos grande entusiasmo por esta presença. Por todos os clubes, todos os presidentes, ao Sr. Vereador da Câmara de Gaia, Dr. Fontemanha, por quem tenho um imenso respeito, lembro que a Câmara de Gaia é um exemplo de solidariedade para connosco e ela se porta muito dos custos do nosso formação. Portanto, é sempre um carinho que hoje. À Sra. Vereadora da Câmara de Gaia, Dra. Miranda, membro da direção, também dos nossos agradecimentos, e dizer que sentimos felizes a todos os clubes os meus agradecimentos. À mesa, uma palavra especial para o José Neto, que mesmo estando num período de férias, anuiu a nossa solicitação para que pudesse expor aqui um pouco do seu saber sobre o futebol, sobre a formação da personalidade da criança junto com o futebol. E ele anuiu, e cá está, para nos dar mais uma lição e um exemplo daquilo que deve ser seguido entre o futebol, a ética, a moral, o respeito e a formação da personalidade, sobretudo a formação da juventude, que é aquilo que nós mais desejamos, ao fim e ao cabo, o escopo da nossa vida associativa. Ao Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, uma saudação muito especial e dizer-lhe quanto nos honra com a sua presença. Sabíamos das suas dificuldades em estar cá. Sabíamos as dificuldades que tinha para organizar a sua vida neste início da época. Solicitamos que viesse como clube fundador, juntamente com Leixões, Carlos Oliveira, quem cumprimento também, e se pesou para cá vir. Honra-nos sempre com a sua atuação ativa, com a sua dedicação forte, com o seu entusiasmo. Sempre que esta associação precisa de apoio, sempre que esta associação precisa de qualquer colaboração, o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa está sempre disponível para colaborar connosco. É um exemplo que deve ser manifestado publicamente com todo o sublinhado que merece. Sendo ele Presidente de uma instituição de um grande clube profissional, sendo ele Presidente de um clube que representa Portugal, e não o Norte, mas Portugal, e é o maior vencedor de Portugal de todos os tempos, que tem espalhado pelo mundo o nome de Portugal e do Porto. Apesar disso, desce do seu pedestal e não que se incomoda de vir junto daqueles que bracejam e se manifestam através do futebol não profissional, ao fim e ao cabo, aquilo que nós procuramos, mas que ele consegue despir porque foi futebolista, porque foi amador, porque foi dirigente, consegue despir a sua veste de império e vir ter connosco, dar-nos a sua colaboração, o seu espírito e dar-nos o caminho a seguir. Por isso, Sr. Presidente, os nossos agradecimentos, o nosso sincero respeito e dizer que estamos sempre gratos pela sua presença e pela sua ajuda e pelo seu carinho. Eu, além de saudar os presentes, queria ter uma palavra muito especial para todos aqueles que, ao longo destes 100 anos, fizeram desta casa
uma casa de respeito, uma casa de desporto, uma casa séria e uma casa cheia de princípios e valores. Não podemos esquecer a obra feita por todos aqueles que ao longo do tempo nos deixaram realmente esta obra incomensurável. Recordar, dizia, os escopos que tiveram que ultrapassar na vida. Nós temos 100 anos de existência, um século de existência. E para terem uma ideia muito rápida e uma visão disto que terá acontecido, eu vejo que nós passamos por uma primeira república, passagem de uma monarquia para uma república, com valores associativos que todos se cantavam ao tempo, para que as pessoas se unissem, junto e em conjunto, para vencerem as dificuldades da vida, quer fossem elas associados no desporto, na educação, na saúde, na sociedade, em tudo aquilo que era necessário juntar para poder vencer juntos e não dispersos, ou seja, não optar pelo individualismo, mas sim pelo coletivismo. E houve escolhas a vencer, porque uma primeira república que foi enxameada com uma guerra extraordinária, uma segunda república com outra guerra, uma terceira república com uma revolução, e os escopos foram vencidos, não só por nós, o seu futebol de Porto, mas por todo o movimento associativo, com carinho, com obrigação, com o estoicismo. E se isto foi a panagem daqueles que nos deixaram e que representaram e fizeram obra nesta casa, nós temos que nos sentir honrados, temos que nos sentir motivados, temos que dizer obrigado e lançar um grito de gratidão para quem esteve nesta casa e nos deixou. Temos que dar uma palavra de esperança aos que estão neste momento a governar e, sobretudo, fé e esperança forte naqueles que futuramente estarão junto de nós para fazer desta associação ainda uma associação maior. Indubitavelmente somos a maior associação de futebol do país. A maior em número de atletas, a maior em número de dirigentes, a maior em número de treinadores, a maior em número de árbitros, a maior em número de médicos, a maior em número de jogos. E somos também uma das maiores em instalações e uma das maiores naquilo que se chama a formação dos jogadores, a formação dos árbitros, a formação dos treinadores. E nesta matéria, eu queria deixar aqui bem claro, quando se iniciou nesta casa, já lá vão mais de 50 anos, mais propriamente no ano de 1953, um homem que aqui se formou pelas mãos de Fernando Vaz, Cândido Oliveira e todos os monstros sagrados do futebol português, um homem que ombreou como nosso presidente e com ele fez a dupla mais perfeita do futebol português, representada no Portugal e no mundo, e também trabalhou com o nosso José Neto. Foi ele o grande mestre José Maria Pedroto. Nesta casa iniciou a formação de treinadores e daí para cá formámos muitos treinadores. Boas, Jaime Pacheco e tantos outros que hoje em Portugal e no mundo deixam o valor desta instituição bem alto, o nome bem alto e da cidade de Porto também bem alto. Por isso, esta escola formativa é para continuar, é para manter e supostamente para poder melhorar. Não podemos esquecer aqueles que nesta casa, de um ou de outro modo, tiveram um papel ativo. Há um papel ativo com menos chama. Há papel ativo com mais chama. Há papel ativo mais visível. A este papel de visibilidade há um chamamento da comunicação social, há eco daquilo que se faz, há eco da voz e há o feito transposto para o exterior. Não podemos nunca ignorar quem está à frente de uma instituição durante um quarto de século, como foi o Dr. Adriano Pinto. Foram 25 anos à frente desta casa. Foram 25 anos ao serviço do futebol português da juventude. Foram 25 anos que levou a que ele desse um contributo extraordinário na formação desta casa, na formação desta instituição, na formação de tudo isto que vocês veem hoje
com esta grandeza e com esta eloquência, seria justo para nós, ou seria injusto para nós, não enaltecermos neste momento as figuras gradas desta instituição. E um homem sem memória é um homem sem história. A história faz-se de factos e os factos são conhecidos. E quando eles se conhecem, quando a história se conhece, ela tem que ser narrada com entusiasmo, com verdade e com dedicação. Portanto, prestar homenagem ao Adriano Pinto faz parte do nosso sentimento, da nossa dedicação e do nosso respeito. Para ele também, que Deus o tenha eterno descanso e que se lembre que quem está a continuar com ele será certamente merecedor de tudo aquilo que ele fez e da confiança que ele nos deixou. Uma coisa desejo é que todos aqueles que agora trabalham na associação, todos aqueles que aqui estão a se empenhar com sonhos, todos aqueles dirigentes, todos aqueles árbitros, aqueles atletas, todos os que estão envolvidos neste curso, façam um apelo a si próprios para dizer: nós vamos trabalhar em conjunto com a associação, mas vamos preparar o futuro, vamos preparar aqueles que amanhã nos vão substituir, vamos preparar a gente para dar continuidade a esta instituição, uma instituição de solidariedade, uma instituição associativa, com este caráter e com esta medida que vós devemos e podeis conhecer. Deixo uma palavra total de agradecimento para vós. O discurso não pode ser meu, a atuação não pode ser minha. Tenho aqui dois ilustres homens do futebol português que irão certamente dar a honra de, com os seus conhecimentos, porem esta plateia totalmente entusiasmada, e certamente a comunicação social, em quem agradeço a presença pela dignidade que tiveram estar connosco, irá dar eco deste ato solene para que a Associação de Futebol do Porto saia ainda mais alto, saia mais dignificada, saia mais honrada do que aquilo que porventura possam entender. A todos, muito obrigado. A todos, mesmo muito obrigado. Estou muito reconhecido. E agora passo a palavra ao José Neto. Muito obrigado a todos. Falar de futebol é falar de obras de arte de uma magnitude inigualável, que certos pseudo-intelectuais até escondem-se nas sombras da sua mediocridade. Parece que aquilo é dos outros. Falar de futebol é falar de vida, é falar de festa, é falar de cultura, é falar de sensibilidade, é falar de humanismo, é falar de enriquecimento, é falar de paz, é falar de alegria, é falar de paixão. Falar de futebol é falar do futuro, é falar do presente, falar do passado e falar fundamentalmente do futuro. E por isso o futebol ao longo dos tempos, eu vou falar de 30 minutos, ou melhor, 20 minutos, com 10 minutos finais de um videozinho que eu tenho ali para aclarar algumas destas ideias através da imagem. O futebol ao longo dos tempos sofreu algumas modificações determinadas pelas capacidades e conhecimentos que orientaram o processo do jogo. O crescimento do futebol deve-se à prática da evolução dos jogos com bola desde a pré-história. Vejam bem. Distintos povos, envolvidos por uma diversa prática de jogos, com a sua própria ordem de usos e costumes, exprimiram uma base que propiciou a evolução do futebol que hoje conhecemos. Segundo certo autor, na China existiam documentos com mais de 30 séculos que atestam uma diversa forma de jogar a bola. No ano 260 a.C. foi publicado um livro que regulamentava um jogo praticado 2500 anos antes de Cristo como forma de treino dos soldados. Em 776, vamos dar grandes saltos no tempo, senão mais temos a posse chegar lá, os gregos já conheciam um jogo de bola dominado episquiros. Também na Grécia, 20 anos antes de Cristo, havia uma competição, a Arpastum, disputada num campo delimitado por 2 linhas de fundo. A bola era de couro ou recheada de carinhas de animais. Depois, com a conquista da Gália pelos romanos, o Arpastum deu origem ao show, ao sul, em França, tendo como fundamento da sua prática o lazer para os nobres, atingindo picos de violência quando praticado por populares. Cerca de 1500, em Florença, iniciou-se a prática de outro jogo da bola denominado cálcio, disputado por 2 grupos de 27 elementos, com regras bem definidas.
A prática foi aberta a toda a comunidade, havendo inclusive no Vaticano informações de que o cálcio foi muito defendido pela Igreja. A criação do futebol moderno é atribuída efetivamente aos ingleses. Embora seja conhecida a introdução do arco à Astum pelos romanos, também se sabe que no século XII jovens britânicos já o praticavam. Era, por assim dizer, um jogo disputado entre cidades vizinhas, Hurling over country, sobre as aldeias contra aldeias, num espaço largo, em que, de nascer ao pôr do sol, se jogava, e se porventura a bola não tinha ultrapassado os limites fixados por entre os elementos das aldeias, no dia seguinte, ao nascer do sol, recomeçava o jogo. A história refere a existência de muita violência, causando até algumas vítimas, devido à não existência dos limites, número de jogadores, da sua duração, etc. Depois surge o dribbling game, o jogo do drible, o qual, com algumas modificações, deu origem ao rugby, permitindo o uso das mãos e pés para tocar a bola. Porém, alguns colégios, em 1815, como Eton, Oxford e Cambridge, não permitiram o uso das mãos, definindo claramente o jogo de futebol que conquistou o povo britânico. De facto, só faz sentido falar de futebol desde que ele passou a ser um desporto, e aqui não restam dúvidas que ele triunfou por todo o mundo na qualidade de English Sport. Mais tarde, em 1848, na Universidade de Cambridge, num encontro entre universidades mais representativas do momento, 14 estudantes propuseram as primeiras regras uniformizadas. Até que, em 26 de outubro de 1863, Eton, Cambridge, Rugby School, Westminster, reuniram-se e então, na primeira jantada, conseguiram organizar as suas principais leis e o futebol começou de uma forma, ordenada e até com uma base existencial, o que já é hoje, 1861 a primeira baliza, 732 das 44. Aliás, os 11 jogadores até diziam que talvez os indícios estavam nas camaradas, que eram 10 mais o prefeito era capitão de equipe, que jogavam, etc. Começou o jogo a ter situações muito similares ao que é atualmente. É muito precisa neste estudo da tática. Na Holanda, a grande capacidade técnica aliada ao futebol coletivo, Ruud Gullit, Van Basten, Bergkamp, etc. Na Inglaterra, jogadores do ponto de vista atlético muito fortes, com grande tendência ofensiva, elevada de um certo pragmatismo em relação ao fair play, Thomas Arnold, que aparece também no final do século XIX, Thomas Arnold, o fair play que vai buscar as raízes à segunda parte da Idade Média, 1453, que acaba por referenciar um bocadinho o cavaleiro e a sua vontade de dar apoio aos mais desfavorecidos, à dama, ao pobre, ao ofendido. E o Thomas Arnold faz ressurgir no futebol esta ideia classificada em relação a certa harmonia da paixão por fazer bem àqueles que mais carecidos estão. E este fair play aparece efetivamente na Inglaterra, e o Bobby Robson foi de facto, Ferguson, Rooney, Jack Gerrard, etc. Aparecem situações que nós vemos do jogo que às vezes até marcam um gol, já aconteceu, e eles não aceitam o gol que marcaram numa situação até de conflito e acabam por pedir a repetição do próprio jogo. Na Alemanha, jogadores de porte atlético muito forte, registram notável capacidade posicional, com muita agressividade sobre o jogo, Klinsmann, Effenberg, Beckenbauer, etc. Portugal é, efetivamente, dos poucos países que rivalizam com o Brasil no que concerne à produção de jogadores com capacidade de improvisação, com elevado espírito de jogo ofensivo, capacidade técnica elevada de improvisação, a pouca objetividade e algumas características de individualismo não destroem a espetacularidade do criativo e do imaginativo. Eusébio, Fernando Gomes, Luís Figo, Puta, Chalana, Rui Costa, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, João Moutinho, etc. Há toda uma rede que está aqui ao frente dos nossos olhos e nós vemos efetivamente um jogador português a jogar e vemos um bocadinho de nós, da nossa terra, do nosso país, da nossa imagem sobre o terreno de jogo, um traço de cultura, como alguém dizia, vestido de esteiras, calçado de esteiras e vestido de calções e camisolas. O futebol português tem efetivamente como diz o Freitas Lobo, tem um cheiro da África e do Brasil sul-americano. O toque, o bailado à brasileira, como gostavam de referir os jornalistas, caracterizando-se pela dominância dos aspectos técnicos, pelo passo curto, a desmarcação e o improviso dos jogadores. A França, à medida que começou a receber alguns jogadores provenientes da África Negra, também recebe uma influência afirmativa de uma forma de jogar. A Espanha absorveu a raça
a raça espanhola um certo caráter das ex-colónias também, a fúria, a tal fúria do modelo de jogo, e por isso acaba por representar no país um pouco que é a sua característica própria. A Espanha revela-se mesmo um caso de estudo particular, quando nós vemos a Catalunha, visto que mais do que uma identidade nacional, existe uma identidade regional. Um tal cocktail de estilos, como alguém referia. A variedade de mentalidades dificulta a estabilidade de um sentimento aglutinador, onde devido a estar perante um espelho de diversas culturas, tem sempre dificuldades em apresentar o seu verdadeiro estilo. Como vimos, a exploração das diversas formas de jogar está de acordo com a adaptação às condições sociais, culturais, de vida vigentes pela sociedade que está subjacente. Por isso é que os padrões de jogo se vão modificando à medida dos índices migratórios de jogadores oriundos de países de diferentes culturas. E diz-me como jogas e eu direi como és. Nós dizemos muito nos cursos de treinadores, diz-me como jogas e eu direi, falei do Estado. E há, de facto, coisas extraordinárias que são conquistadas pelo conhecimento daquele que é capaz de fazer a excelência para além das quatro linhas. E se nós formos capazes de verificar um campeão, vemos que ele é um homem feliz. E às vezes nós até dizemos a ciência está presente em tudo. Nós temos discutido muito isto, a ciência está presente efetivamente em tudo. Quem trabalha ao nível da ciência tem melhores resultados. Mas que ciência? Nós temos três tipos de ciência. A lógica dedutiva, a ciência exata e a ciência humana. O futebol é do domínio das ciências humanas. É o homem que joga. E o homem tem 5 dimensões possíveis. Corpo, mente, desejo, natureza e sociedade. O corpo, a sua capacidade de realizar a tarefa. A mente, a capacidade de pensar para realizar. Refundir esse realizar para fazer ainda melhor. A natureza, a modalidade em si. O corpo, mente, o desejo, a motivação para a tarefa. Motivar para ganhar. E a sociedade, a relação que estabelece com os outros. Que ciência! Quando nós dizemos que no jogo de futebol tem que haver uma média de 3 dias, nós dizemos isso na faculdade, de 2 horas para recuperar as glicoses, etc. E nós vemos que o Futebol Clube do Porto jogou com a Taça Europa, andaram olé, treinaram um cheirinho no sábado, foram para Guimarães. O Vitória de Guimarães, na Taça de Portugal, treinou de manhã e tarde, durante uma semana em Quiais, com a alimentação toda medida, etc. Porto praticamente não treinou, treinou só um cheirinho e chegou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a 2 e quanto mais tempo jogava, que ciência! Quando um jogador joga nos Estados Unidos, precisava de 4 dias para recuperar os 4 jet lags de diferença horária, que é uma média de um dia por cada jet lag. Um dia de recuperação por cada jet lag em relação às questões neurofisiológicas e macrofisiológicas, e no entanto ele chega cá, vem dos Estados Unidos, joga com o Benfica, é dos melhores jogadores em campo, com 12 horas de recuperação. Que ciência! Lá está o aspecto de ciência. Nós temos uma equipa é ganhadora quando atinge 50 ataques, média 25 remates para média de um golo. Isto é, 10 remates, um golo, uma eficácia de sucesso. E uma vez o Benfica jogou em casa com o Gil Vicente, fez 50 ataques, 25 remates. Gil Vicente, um ataque, um remate. Resultado, Benfica 0, Gil Vicente 1. Que ciência! Há tantas perguntas que nós podemos dizer a nós mesmos. Quem é mais feliz, meus amigos, ganha mais vezes. Quem é mais feliz ganha mais vezes. Quem trabalha, quem se dedica, quem tem a consciência de que por trás, ao lado, por cima, por baixo, etc., está alguém que é capaz de lhe catalogar uma referência em relação à sua possibilidade de realizar as coisas bem feitas. Não há dúvida, não há nenhuma ciência que combata essa capacidade de realizar a tarefa de uma forma superior e daí atingir o êxito. E nós podemos buscar os exemplos, é só questão de pensarmos um bocadinho. O futebol é um fenómeno social. O futebol desperta efetivamente paixões, suscita críticas, inspira artistas. Podemos mesmo dizer que o melhor dele, nos muitos mundos, está lá na arte, está lá na pintura, está lá na escrita. O futebol é o desporto mais popular do planeta, envolvendo direta e indiretamente milhões de pessoas, quer na sua prática, quer na qualidade de adeptos e profissionais dos serviços prestados. O futebol é considerado uma das modalidades mais difundidas nas manifestações esportivas das sociedades modernas, exercendo um grande impacto nos hábitos culturais e esportivos dos nossos dias. Um laboratório de análise social. Aliás,
é um bom laboratório de análise social. Todas nós temos conversado um bocado sobre isso. Não é? Nós olhamos para as pessoas que estão a discutir uma área e somos capazes de criar um retrato imediatamente. E quem discute o futebol é capaz de exportar para a vida aquilo que ele é capaz de também refundir na sua opinião. É um bom laboratório social. Em relação à popularidade do futebol, será oportuno referir o escritor Mário Vargas Llosa. O escritor Mário Vargas Llosa, como sabem, foi galardoado em 8 de outubro de 2010 com o Prémio Nobel da Literatura. Ele escrevia, veja bem um bocadinho o texto que ele escreveu antes de um jogo no Camp Nou, Argentina e a Bélgica. Estou no estádio. Há uns anos ouvi um antropólogo brasileiro que estava a escrever. Ouvi o Roberto da Mata dizer que a popularidade do futebol resulta da legalidade, igualdade e liberdade que lhe subjaz. Trata-se de um argumento ao mesmo tempo inteligente e divertido. O povo vê o futebol como uma sociedade modelo, governada por regras claras e simples, que toda a gente compreende e que, se violadas, levam ao castigo imediato dos prevaricadores. Um campo de futebol é um espaço igualitário que exclui todo tipo de favoritismo ou privilégio. Na relva marcada por linhas brancas, uma pessoa é avaliada pelo que é, pela sua habilidade, pela dedicação, pela imaginação e pela eficácia. Nomes, dinheiro e influência não contam quando chega a hora de marcar golos e receber aplausos ou aplausos. Um bocadinho de texto de Mário Vargas Llosa sobre a dinâmica do jogo e da sociedade que é relatada. Ele fala mesmo que é o jogo mais democrático ao nível da sua prática. E nós, se formos para trás outra vez e vamos lá pôr as pedrinhas e não sei o quê, jogar e tirar os sapatos para não estragar os sapatos e olhar para o relógio, não havia relógio, para o sino da igreja, ver quando é que vinha a caminhoneta de pão para a gente ter mais ou menos cuidado para não apanhar-se um bocado uma côdea, nós tínhamos lá em Passareira também um bocado isso. Vamos para trás, vamos ver. Toda a gente jogava, e o menino da bola, deixávamos-lo jogar com os botas, somente punhamos uma baliza, ou no meio, mas pronto, já sabíamos que ele era o menino da bola, mas não sei, até com uma garrafa a gente jogava, uma garrafa, uma garrafita vazia, veias meias, etc. É popular, é democrático, e a gente só chegava a casa depois das trindades. Com mais uns açoitecitos, porque já um bocadinho tarde, porque o jogo não tinha terminado, ou tinha recomeçado. No futebol, tudo é foco de atenção. Não apenas a competição do objetivo de jogo, a marcação de um gol na baliza do adversário, passos curtos ou falhados, os giros, os colaborantes, os treinadores, a bancada, as bandeiras, os cascóis, as claques, tornam mais empolgante quem dramatiza o próprio jogo. O futebol, considerado desporto rei, praticado em todo o mundo, é sem dúvida um instrumento de referência abrangente a toda uma comunidade universal. São poucos os que não veem, não sentem o fulgor entusiástico que se difunde perante as multidões ávidas em aplaudir uma jogada ensaiada ao pormenor. Pela força aglutinadora imprimida na bola, coroando aquele golo, aquele broá sacudido pelas malhas. O futebol tem uma dimensão projetiva na sua relação apaixonada com os adeptos. Ou seja, o adepto delega e depõe no clube a esperança escatológica numa vitória definitiva que lhe aquiete e preenche a alma, num claro exercício de transferência psicológica, isto é, reclama do clube o que não lhe logra obter a nível pessoal. É isso que muitas vezes nós vemos, os assobios, os lances, etc. Muitas vezes somos gente que está ali com os problemas às costas e leva para o jogo estes problemas, muitas vezes liberta-se através do jogo e chega a casa se calhar mais contente porque a sua equipa ganhou. Ou até porque jogou melhor. Portanto, este fenómeno do futebol como também reparador de consciências, no sentido de delegar à sociedade um prazer de ir com o bilhete no bolso e entrar no campo e esperar que de facto a bola bata nas malhas. A atividade esportiva refere um jogo solidário. Gente que não vê, gente que não anda, gente que não ouve e joga. Através do relato auditivo, através do tato, através de outras experienciações que através do jogo é capaz de realizar ações de caráter coletivo. Jogo solidário em relação ao atleta lesionado. Estas das maiores experiências da minha vida, como eu disse na universidade, na minha grande universidade do Futebol Clube do Porto. Porque, de facto, a gente sabia o que era. Foi logo na altura do Dr. Pereira Mendes, temos as duas lesões, foi
depois José Magalhães, Vermelhinho, depois Pobologia. A gente sabia Pobologia, os médio, grande e pequeno doutor, o reto abdominal, a sífilis pública, a gente sabia mais ou menos isto. E agora? Ali com o jogador, tinha que jogar, tinha que realizar trabalho, como é que eu posso recuperar isto? Aí é que temos que dar a corda aos sapatos, no sentido de perceber a teoria que era conhecida, na prática que tinha que dar resposta. E o José Magalhães, Presidente, 2 meses e 10 dias, eu tenho tudo relatado, foi jogar as chaves, ganhamos 1-0, gol com o José Magalhães, alegria do jogo, e nunca mais se recidivou, nunca mais teve hipóteses, nem o Vermelhinho, nunca mais teve hipótese de recidivar. Trabalhámos de acordo com princípios, numa equipa coletiva fortíssima, com o Dr. Espalheira Mendes, o Dr. Domingos Gomes, com o treinador, primeiramente, e já estou a falar já na época do senhor do Artur Jorge, com o treinador, com todas as sextas-feiras, com uma equipa, com a família do jogador, o próprio jogador, o que é que fez, o que vai fazer, etc. O que é que achas? Toda a gente dava uma opinião e todos coletivamente decidíamos de uma forma que podíamos fazer. Tanto que depois tivemos o João Pinto, o Fernando Gomes, tivemos o secretário Vermelhinho, depois eu tive esses em Braga, o Paulo Bento e o Dimas, o Vitório Guimarães. Nunca mais ninguém foi operado. Porquê? Porque houve uma oportunidade de trabalhar de uma forma consciencializada, através do conhecimento tido e experienciado pela prática. Com o José Pacheco, movimentos cruzados, etc. A gente sabia o músculo, o quadricípio, não sei o quê, vinha para ali, vinha certo ali, certo lá, o reto femoral, 70% do músculo do remato, o reto femoral. Mas depois começamos a trabalhar de uma forma sustentada e equilibrada, com informações que nos chegavam, com a luta de conquista, com a alegria do jogador, e o Quinho, o grande Quinho, foi em lesão, 3 meses e 29 dias. O Quinho, depois estava luz, o melhor em campo, Quinho. 1-0, ganhamos, o melhor em campo, Quinho. Porque a dedicação ao jogador, a dedicação da família. Digo ao Quinho, traz o teu filho também, o teu filho que venha contigo. Quantas vezes o filho dele pequenino andava connosco e tudo, ele via ao filho, dava um beijo para o filho, corre mais um bocado. Até corre pelo colo, é uma forma de teres um contrapeso. Mas também leva com ele o coração, parte do coração, esta felicidade de trabalhar com aqueles que amam perto de uma. Este é por isso que eu nunca mais deixarei de dizer que, de facto, as grandes universidades estão aí soltas na vida, e muita gente tem, se calhar, foge delas porque não as consegue compreender. À frente, um jogo que mobiliza um permanente sucesso, o jogador rápido, forte, inteligente, capaz de vencer resistências e manter níveis elevados na presença da fadiga. Havia uma altura, até o Dr. Espalheira Mendes que me disse: professor, essa questão da traumatologia está já lá dentro da cabeça, veja se consegue. E nós tivemos que fazer um mestrado em psicologia desportiva e nós começamos ali na Universidade do Minho, e os seres humanos, para logo a frase-chave: os jogadores são maravilhosamente imprevisíveis. Quando colocados num estádio e as suas esperanças e medos são expostas em frente de milhares de espectadores, eles fazem coisas extraordinárias. Coisas extremamente bem feitas e coisas extremamente mal feitas. O que é que a gente faz para que ele faça coisas extremamente bem feitas? Em relação à capacidade motivacional, à autoconfiança, à liderança, à comunicação, olhos nos olhos, 5,5 metros, à alteração de voz, etc. Há uma série cambiante de informações que nós hoje, na formatação do treinador do futuro, e temos aí um naipe deles muito bons, conseguimos explorar, e o Presidente na Madeira, tivemos essa conversa que eu vou enviar para si, nós tivemos aquela semana, batemos forte e de facto foi extraordinário esta referência que é feita e é recebida de treinadores que nós estamos aí espalhados, que se transformam em amigos. Ainda hoje falei com um e ontem com outro. É agradável a gente contactar e saber que temos do outro lado ali na linha e que está porque gosta de estar a falar e não está por conveniência. Isso é importante. E o jogador é um bocado isto. Não podíamos ir mais longe sobre isto. Mas jogo que mobiliza, permanente e sucesso, como diz o treinador. Mas que tipo de treinador? Qual a qualificação do treinador? Importamos aqui 3 treinadores, Vilas Boas, Mourinho e Paulo Bento. Podíamos ter outros também, que estás a trabalhar, o Peseiro, etc. O Peseiro. Eu falei hoje, que hoje vai tomar a sua posse de festa, etc., que neste momento está lá, e eu falo muito com ele, gosto muito de conversar com ele, que ele pronto, é uma pessoa. Mas com ele, quer dizer, treinador, porque são gente que vive. Esta gente é assim.
Não há certezas, não tem certezas de nada. Aliás, o conhecimento nasce da dúvida e alimenta-se da incerteza. Na dúvida está ali algo que possa ser objeto de discurso, de discussão, de reflexão. E essa incerteza é que nos leva a ir mais longe, a consagrar. E quando nós chegamos ao resultado, parece que há outra pergunta logo a fazer-se. Parece que ali há qualquer coisa a dizer, também conhecendo uma coisa, chega ali e há logo outra pergunta e mais outra pergunta. E o professor Manuel Sérgio uma vez dizia, numa viagem que fomos fazer uma conferência lá fora, e ele dizia-me assim no caminho: olha, sabe uma coisa? Em cada grau do pensamento, como é que ele dizia? Em cada grau de pensamento, não é? Há, como é? Exato, uma lágrima de suor. Em cada gota de suor, em cada gota de suor em cada gota de suor há um grão de pensamento. Se não for assim, o pensamento é inócuo. Em cada gota de suor tem que haver um grão de pensamento. Isto é um sumo. Porquê? E como é que eu suei? Valeu a pena? Não valeu? Estou a suar por suar. Porquê? Porquê? Como é que eu digo suar? Mais, menos? E porquê? Estes porquês são importantes e quem quer conquistar, efetivamente, o futuro. E o treinador, estes são treinadores de sucesso, sem dúvida. Mas, podemos ir por fora, está, mas não tem direito a listar. Se calhar cada um de vocês também devia estar ali. Estivemos no outro dia em Gaia, numa questão que depois nós também conversámos por lá, uma discussão interessante sobre o dirigismo, e que estavam lá, de facto, muitos dirigentes com outra questão que não propriamente a discussão daquilo que iam para lá fossem. Mas estavam lá, estavam a discutir, estavam pelos seus problemas, ninguém pôs nenhuma. Perguntas, digam-me lá, uma criança como é que deve treinar? Não sei, não ponham perguntas nenhumas, estavam a falar dos seus problemas, das suas vidas, dos seus clubes, punham ali em cima da mesa os seus problemas, no sentido de ver se alguém era capaz de resolver os seus problemas. Um tributo de uma liderança experimentada é meio caminho andado para ter sucesso. O sucesso não vem nunca à frente no cenário, à frente do trabalho. É preciso ter efetivamente muito trabalho para ter sucesso. E vocês verificam, se há um grande dirigente, existe uma rota de quilómetros atrás dele, num sentido de conquistar questões que outros, porventura, gostariam de conquistar e não têm hipótese de o fazer. Por isso caem, vacilam. A seguir, o espectador, a importância excessiva às vitórias como às derrotas, a alma do clube são os adeptos, num permanente apoio participativo, sem dúvida apoio participativo. Deixa-me contar só para terminar, estou mesmo a terminar um exemplo interessante. Por exemplo, o Fernando Madureira é nosso aluno. Fernando Madureira é nosso aluno, mas muita gente diz, é evidente que chamei, língua de fora, ouvidos, como é que está, tira-me, saca-me isto aí, bota aqui, agora vai cá falar um bocadinho. Como é que é? Ele tal, não me faltam umas aulas, aparece ali, vai de metro, vai com um colega leve, vai, até pode vir a pé. Mas é um indivíduo que dá um exemplo participativo. Eu adorei uma forma, um dia eu estava a chegar a uma aula e ele ligou-me, diz assim, ainda podia vir a tempo. Estava a chegar a Vigo, o avião não vinha para cá, quando foi um jogo à Rússia, e ele não podia chegar a tempo à aula, e dizia, será que ainda vou a tempo de chegar um bocadinho da sua aula? Eu dizia, um campeão, nem um minuto da tua presença vale, se calhar uma hora de quem está para ali a pesar sono. E ele lá veio o carro e tudo, passava lá dentro, ainda faltava para aí 1h15 para acabar a aula. É evidente que uma salva de palmas, um acontecimento notável, assim, isto aqui, atenção, a salva de palmas vai ter uma coisa importante, eu penso que é só as palmas. Agora quero o melhor trabalho sobre claques. Investiga, que era um trabalho sobre claques. E fez, de facto, um excelente trabalho. Portanto, é uma pessoa que muitas vezes, às vezes apontam o dedo, etc., mas estão pessoas ali, de coração, de tronco e membro, capazes de poder ser julgadores de consciência feita e conquistada no tempo com a dificuldade que lhe é inerente. Nunca apontada a dedo, como se fosse um bandalho, que muitas vezes podemos pegar em casos típicos e trazê-los para a nossa sociedade de uma forma nunca adulta, mas de uma forma combinada com este desejo de querer conquistar a vida. E estas derrotas, ou estas vitórias, ou o adepto num permanente apoio ao clube, é de facto muito. O catedrático de uma grande instituição tem sido do modo geral. O Jorge João Pinto da Costa trouxe aqui a sua experiência, o seu saber, a sua vivência e, sobretudo, a sua modéstia e a seu modo simples de ser para connosco e o modo solidário de contribuir e de ser amigo dos outros
com toda a sua dedicação e solidariedade. Deixou-nos satisfeitos e deixou-nos expectantes. Uma das grandes causas que nós abraçamos na vida é a causa da inclusão social. É evitar a inclusão social. Nós não somos defensores da inclusão social. Parece um paradoxo, mas não é. Nós somos defensores de uma inclusão social prévia. Somos defensores da não existência da exclusão. E condenamos aqueles que andam a falar pelo país a tratar da exclusão social, para incluir o idoso, incluir o toxicodependente, incluir o delinquente, incluir o que tem abrigo, incluir aquele que já não tem casa por alguma maneira. Eu sou defensor daqueles que devem construir uma estrutura forte, por forma a não deixar sair da estrutura aqueles que nelas estão incluídos, estão inseridos, e para que amanhã não tenhamos que estar a seguir o caminho da inclusão social. São termos que devem inverter-se e que hoje é que foram lançados de maneira elegante e com uma grande cortesia. Ouvir Jorge Nuno dizer que está ao lado da associação. E nós vamos fazer tudo por vencermos isto. O fecho deste ano, que vai durar até 9 de agosto de 2013, vai ser elevado de eventos comemorativos, eventos alusivos de caráter social, de caráter pedagógico, de caráter científico e tudo ligado ao desporto e à formação. Vamos ter vários eventos no nosso livro, mas vamos fechar com este desafio, com esta promessa feita pelo Presidente do Futebol. Vamos fechar o nosso circuito, o nosso ciclo de centenário com um grande jogo de futebol entre o Futebol do Porto e um grande clube, certamente, que o Presidente do Futebol do Porto se encarregará de convidar para nos presentear. E com esta lhaneza, com esta simplicidade, com este ar que ele tem, este ar por quem pratica esta solidariedade ativa, quem o vê no coração da cidade, quem o vê no deficiente, quem o vê auxiliar próximo, não deve ficar admirado com este gesto elegante e altruísta que hoje nos fez de doar a favor das instituições da base social ligadas às crianças a receita desse jogo que vai encerrar o ciclo comemorativo do nosso centenário. E para terminar, e como ouviram, mais do que nunca, eu tenho que recordar um grande cientista Einstein. Ele dizia que um homem com sabedoria e conhecimento vai longe, mas um homem com ciência também vai longe. Mas se o homem possuir o conhecimento e a ciência, então quase que chega ao infinito. Mas nunca o atingirá se não tiver apenas imaginação. Reparem, imaginação supera o conhecimento e supera a ciência. E nós hoje tivemos aqui um misto de saber, de ciência e de imaginação. Ouvindo estes dois homens hoje, enriquecemos a todos nós. Enriqueceu a associação, enriqueceu o nosso ciclo e fez da nossa associação, hoje, ainda mais uma instituição social de relevo, de mérito e com linhas para continuar a seguir este trajeto de bem-fazer, este trajeto solidário. Hoje, o Presidente do Futebol do Porto abriu as portas. É que muitas instituições de segurança social estejam à espera deste acontecimento durante este ano para que possam proteger as crianças, dignificar as crianças, auxiliá-las e levar ao sítio. Evitar que muitas delas entrem por condutas desviantes e sejam inseridas onde nunca deviam ter saído. E este ato benemerente, este ato de enorme consciência, só foi um ato que nos obriga a dar as mãos uns aos outros e a dizer: vós estáis connosco e nós de facto estamos convosco. Obrigado a todos
Espero que este ciclo se mantenha e que vós estareis presentes e estejam presentes durante os acontecimentos e eventos que iremos ter ao longo deste ano para imortalizar, dizemos assim, aqueles que nos deixaram este fardo heroico, ou, ao fim e ao cabo, este legado heroico, que é esta instituição recheada de valores e de princípios. Obrigado a todos.